Ok. Bom, então, o que é que nós vamos trabalhar? Você escreveu o seu texto, né? Aí você, então, vai promover uma correção desse texto. Por que é importante a gente pedir uma outra pessoa para fazer a correção? É porque nós lemos tanto o texto que depois você não consegue enxergar nele mais o que está errado. Entendeu? Então, essa é a dificuldade. Então, a primeira coisa a se fazer é fazer essa correção do texto. Depois, o segundo passo é você colocar esse texto. Então, vamos imaginar, por exemplo, que ele seja, né, igual o Dalu, por exemplo, que está aqui, que são poemas, que são cordéis. Tá? Cada cordel numa página. Tá? Mesmo que você utilize duas páginas, ele vai ficar nas duas páginas. Você só vai mudar de página quando você mudar de texto. Então, à medida que você mudou de texto, você vai fazendo essa alteração, vai mudando de página. Montou tudo isso, paginou, tá? Colocou número nas páginas. Aí, o que você, então, vai trabalhar agora para frente? Você organiza todo o texto, mantém ele dentro de um padrão. Esse padrão você precisa colocar ele nas margens certas, imprime o texto na folha A4, tá? E você vai submeter esse texto agora ao registro, né? Então, o próximo passo seria registrar o seu texto. Por que é tão importante registrar o texto? Hoje, nós estamos falando muito, muito, muito de questão de direitos autorais. Tá? Tem se falado muito. Inclusive, tem uma discussão interessante sobre direitos autorais que está surgindo agora, que é com relação às escolas. Então, o aluno ele pega o texto lá sem fazer uma citação, né? Lança o texto de qualquer jeito e quando você faz isso, isso é plágio, isso é crime, você pode perder o seu texto por causa disso. Então, se você está copiando de alguém e não cita essa pessoa, né, você então está plagiando o seu texto. Aí é o caso, por exemplo, de você mandar o texto para registro e ele não ser aceito, tá? Porque ele foi plagiado. Então, vamos lá. Escreveu, corrigiu, imprimiu ele no formato, né, criou ele no formato A4, tá? Você agora, então, vai submeter a registro. Existem duas situações hoje em relação a registro, tá? Você pode registrar ele pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, tá? Ou você pode submeter o registro a uma Associação Nacional de Escritores, né? Depois a gente deixa para vocês aí o link desse novo endereço. Aí, esse pessoal vai fazer uma leitura do seu texto, tá? Vai submeter ele à questão de plágio, vai analisar se ele foi plagiado ou não, né? E depois eles vão te devolver, então, com o número de registro. Esse número de registro, ele vai ser colocado depois na contracapa do seu texto. Aí ele vai ser apresentado ali. Então, é importante fazer esse caminho. Tá, fiz o registro e agora? Já posso publicar? Bom, vamos lá. Já que nós estamos aí entrando nessa questão de tecnologia, tá? Nália, liga sua câmera aí para nós, para a gente ver. Já que nós estamos entrando nessa questão da tecnologia, uma coisa muito séria que nós temos hoje é a questão do ISBN. Tá? O que vem a ser essa ideia de ISBN? É um outro registro que vai te dar o código de barras. Tá? Então, quando ele te dá o código de barras, você tem agora facilidade para vender o seu livro. Então, é interessante que é essa parte que a gente precisa começar a entender. E às vezes as pessoas pensam assim, mas para que eu vou seguir isso? Então, vamos lá, 2 passos. Primeiro, registrar. Porque quem não registra não é dono. Isso já tem falado isso lá no cartório de imóveis, eles falam isso o tempo inteiro. Quem não registra não é dono. Então, você pode perder seu imóvel. Hoje, quem não registra também
a questão literária, música, né? Nós estamos aqui com o Bruno, que é maestro, ele já sabe disso, ele vive isso. Quem não registra ideias, tá? Corre o risco, então, de perder isso depois. Tá? Nós temos um exemplo bem interessante na nossa cidade, Dona Onilza. O livro da Dona Onilza, Rainha do Lar, uma Ova, ela perdeu dinheiro com esse livro. Tá? Porque o que, que aconteceu? Ela forneceu o livro antes de registrar para uma editora, a editora pegou o livro, publicou, e quando ela foi reivindicar direitos autorais, eles não aceitaram, porque o livro dela não estava registrado. Tá? Ah, não acredito. Então, a editora, se não me engano, parece que Rosa dos Ventos, que é a editora dela, ganhou dinheiro sem ela receber nenhum centavo de direitos autorais. Tá? Bom, quando se trata da questão do ISBN, e esse livro aí? Qual que é a editora dele? Deixa eu ver. Essa aqui é a segunda edição, editora. Deixa eu ver se eu enxergo aqui. Peraí. A capa dele, É na bem frente, pequenininho parece que tem. na capa. Rosa dos Tempos. Rosa Rosa dos dos Ventos. Tempos. Pois é, então aconteceu isso com ela. Como que ela entra na justiça? Não tem jeito. Porque, afinal de contas, o livro não estava registrado quando eles usaram o livro. Tá? Agora o livro dela é registrado. O que, que aconteceu? Eles não podem publicar mais. Tá? A mesma coisa Sim. é a produção musical. Né? Então, o Bruno está aí, ele sabe disso. A produção musical é a mesma coisa. Se você fez a música, né? Compôs a música, fez a melodia e não registrou, tá? Qualquer pessoa pode usar, qualquer cantor pode usar a sua música, ganhar dinheiro com ela, registrar no nome dele e você não tem como reivindicar. Tá? E existe ainda a produção intelectual. Tá? A produção intelectual é quando a gente faz trabalhos na faculdade. Quando você monta uma série de coisas, você faz, aí você vai publicar isso e não registra. Aí esse direito também passa para quem pegar a sua ideia e publicá-la. Então, é um passo importante. Quando pede para registrar o ISBN ele vai ter dois caminhos interessantes. Primeiro, que é essa produção intelectual. Então, você fez o texto, registrou no ISBN, toda pessoa que for utilizar ele, igual, por exemplo, eu estou lá, eu escrevi um texto, coloquei, é o nosso caso, por exemplo, na faculdade. Então, nós temos as revistas, né? Eu fiz essa publicação, então, na revista, a hora que eu vou lançar lá no meu currículo, né, eu só informo o número do ISBN. Aí o meu currículo já puxa a informação, que é o currículo que nós registramos na faculdade, que é a base Lattes, esse currículo está ligado diretamente à Receita Federal. Então, quando você lança o ISBN, o próprio currículo já puxa a informação, já lança ali e você está garantido. E no caso do escritor, o ISBN ele é importante porque é dele que você vai gerar o código de barras. E o código de barras impresso no seu livro é o que vai dar garantia para você vendê-lo. Tá? Porque quando o supermercado, por exemplo, quer vender seu livro, porque hoje se vende livro no supermercado, né? Então ele quer vender seu livro, não tem o ISBN, não tem o código de barra, não tem jeito deles venderem. Eles precisam do código de barra para eles lançarem no estoque e fazer a venda. Então por isso que o ISBN é tão importante. Tá? Tem taxas? Tem. Aí quando você faz o registro, você vai ver que o registro hoje literário, ele tem um padrão bem interessante. Você faz o registro, eles vão te mandar um certificado constando que você tá registrado, né? E você lança esse número lá no seu livro. Então, ele já passa a ter essa garantia. Tá? E você tem a propriedade intelectual dele. Então, isso é bem O bacana. que é o ISBN, Reginaldo? Oi? Porque eu perdi aqui. O que significa ISBN? Não, significado agora não sei, mas Ah, pode, eles vão pesquisar e já te informa aí. tá. Aí,
uma outra coisa bacana quando você faz esse registro, que é essa garantia toda que você passa a ter, né? Aí você fez isso, deu o registro, você vai mandar uma cópia do que você fez, mais a ficha do registro e mais a guia da taxa que você pagou, a GRU, que é Guia de Arrecadação da União. Você paga esse valor para a União. Aí você manda tudo isso para a Biblioteca Nacional do Rio e eles depois vão te devolver o número de registro. Tá? O SBN, você Professor lança Reginaldo. ele... Oi. Pois não. Esse valor para registro é por página ou pela obra toda? Pela obra toda. Tá? Então, por exemplo, porque eu achava que era assim, porque eu sei que para registrar uma poesia é 20. Para eu registrar 20 poesias, então também é 20? É 20. E aí que é interessante, por isso que não é legal você registrar a poesia, é legal você registrar um pacote. Agora, é melhor você registrar o livro. Por quê? Porque se você registrar, por exemplo, um pacote de poesias e depois você quiser fazer, por exemplo, 2 livros, aquele pacote de poesia, aí o registro não vale para os 2 livros. Entendeu? Então é interessante você pegar as poesias já que você vai compor aquele livro e registrar o livro. Aí você faz o registro do livro. Tá? E não é a quantidade de páginas, não, é um registro único. A mesma coisa do ISBN. E um detalhe interessante, você fez um registro. No próximo, o valor é menor. Tá? Então, você não paga sempre o mesmo valor, não. Então, nesse ponto também é outra facilidade que a gente tem com relação à obra. No caso de música, hoje se registra na Ordem dos Músicos do Brasil. Tá? Então, já existe um órgão para isso. No caso das produções intelectuais, se for, por exemplo, no caso só de texto, você pode registrar tudo na Biblioteca Nacional. Mas se for o caso de patente, aí tem um outro órgão que vai fazer isso para você. O que seria o patente? Por exemplo, eu inventei um robozinho aqui que vai fazer tal coisa, ele vai limpar tal coisa. Aí eu tenho patente dele. Aí, nesse caso aí, já é um outro registro que é feito. Achou? É em inglês. Eu não posso falar por causa do microfone. Tá. ISBN está em inglês, tá? International Standard Book Number. Meu inglês é ótimo. Meu inglês é ótimo, viu, Vai? Tá ótimo. Standard Book... Não, é International Standard Book Number. Tá? Então deve ser Biblioteca Internacional. Não, é um número de registro internacional. Então, esse número vai aparecer. Por exemplo, nesse livro que eu tenho com ele aqui, ó. Estão vendo aqui que vem um código de barra? E em cima dele aqui tem um número. Esse número aqui é o número de registro do ISBN. Tanto é que ele fica aqui pertinho, aqui, ó. Vai dar para vocês verem aqui, ó. ISBN aqui, ó. Ah, sim. Tá? Quando eu tenho esse código de barra no livro, então eu já consigo comercializar esse livro, porque ele tem uma numeração única. Tá? Então, isso aqui é bacana a gente utilizar. Ok? Bom, o que eu faço? Qual que é o caminho, então, dessa publicação? Como é que eu vou montar um livro, então? Quem está chegando agora, bota a sua câmera, liga a sua câmera aí para a gente ver, para a gente interagir melhor. Vai ser bem bacana vocês estarem participando. Bom, você fez, então, o que nós chamamos de sobrecapa. Então, nós vamos pegar o livro aqui, ó. O que nós chamamos de sobrecapa é isso. E, na verdade, a gente fala errado. A gente fala que isso aqui é a capa, né, do livro. Não é isso? Nós falamos que isso aqui é a capa, que isso aqui é a sobrecapa. Isso aqui, então, ela é artística, né? Você vai fazer ela do jeito que você entender, que você achar que é bacana, que é a sobrecapa. O que é a capa do livro, então? A capa do livro é esse aqui, ó. Essa é a capa do livro, igual trabalho de escola, trabalho de faculdade. Essa é a capa do livro. Tá? Tanto é que depois ela costuma repetir. Aqui nesse caso aqui, ó, aqui está a capa
e aqui está o que nós chamamos de folha de rosto. Então, o seu livro ele vai... Folha de rosto. É, Então, a sobrecapa, ela é a proteção do livro. Essa parte colorida, a capa é a primeira página que você tem. Onde você tá? Tá? Aqui é a primeira página que você tem. Aqui você tem a folha de rosto. E depois o espelho. Na folha de rosto, a hora que você tem a folha de rosto, aqui no verso dela, tá? Vai vir uma série de informações importantes. Que informações são essas que aparecem no livro? Essas informações aqui, tá? É onde que vai aparecer os dados de quem fez, quem desenhou a capa, quem escreveu, quem corrigiu, o número de registro, o número de ISBN, e vem um momento importante aqui, ó, tá? Que é a ficha catalográfica. Essa ficha catalográfica aqui, e esse ano a Flins está homenageando a biblioteca pública, né? Você consegue montar a sua ficha catalográfica, tá? Lá na biblioteca. Quem pode fazer ela é a bibliotecária. Então, você leva, por exemplo, na biblioteca pública, aquelas páginas todas que você imprimiu lá, que eu falei, né? Você leva todas elas na biblioteca pública e a bibliotecária vai fazer para você a ficha catalográfica que vai ser impressa no verso da folha de rosto. Tá? Então, quem foi para a faculdade e fez um TCC sabe de como que monta isso aqui. Ok. Tá? Isso aqui, então, é o caminho que você vai seguindo o início do livro. Tá? O que mais que eu preciso produzir? Tá? Eu preciso produzir, no caso, aqui, o que a gente chama de folha de guarda. Tá? A folha de guarda seria uma outra folha, uma outra página aqui que você vai colocar dentro do livro. No caso, esse aqui não tem, não, mas a folha de guarda vai vir logo depois. Ok? Ok. Aí nós temos, então, mais outra coisa para ser produzido. Nós temos aqui a lombada. A lombada do livro é essa parte aqui, ó. Ah, tá. Essa é a lombada. Então, você já deve produzir. Por que você tem que produzir isso aqui, escrito? Para mandar para o Rio de Janeiro? Não, para mandar para a gráfica. É a gráfica que vai determinar. Ela precisa dessas informações para ela depois produzir seu livro. Então, aqui é lombada. Hoje mesmo nós vamos postar para vocês, nós vamos mandar para vocês que nós já fizemos duas aqui, a Márcia também mandou uma, que é poema de lombada. Tá? Uma poesia de lombada. Entendi. Você conhece essa, Lu? A poesia de lombada? Não? Não? É por quando você faz a poesia com os títulos do livro. Ah, sim. Você empilha os livros, tá? Você vai empilhar os livros e nessa pilha você lê os títulos todos e os títulos formam uma poesia. É o que a gente chama de poesia de lombada. Então, a lombada é uma das coisas mais importantes do livro, porque quando coloca na estante, é por ela que você lê o título do livro. Como é que é? Então, eu já fiz poesia de lombada sem saber. Eu peguei uma vez todos os títulos das músicas do Roupa Nova e fiz uma poesia com os títulos das músicas dele. Isso, você fez a poesia de lombada. Oi. Tinha uma pessoa que chamou aí? Tá. Professora, eu vou ter que sair. Não vou poder participar mais, que chegou um pessoal aqui em casa, mas no próximo evento eu estarei presente. Então tá, no próximo nós temos lançamento hoje, hein? Tá bom. Tá, joia. Perdão, tchau. Depois, outra coisa que nós temos no livro que deve ser produzido também, que é bem legal, é a orelha do livro. Tá? O que é a orelha do livro? É essa parte daqui, ó. Você tem a contracapa e tem uma parte dobradinha aqui, ó, que fica para dentro. Essa é a orelha. É a orelha do livro. O que você tem na orelha do livro? O que você vai colocar aqui? Geralmente, o que você coloca na orelha do livro, tá? Na primeira orelha, a gente costuma colocar uma sinopse do livro, tá? E na segunda orelha, tá? Ó, o livro tem duas orelhas, igual a gente. Eu tenho duas orelhas, certo? Então, na segunda orelha, a gente costuma colocar a biografia do autor.
Na segunda, você vai falar, quem que é o fulano? Nesse caso aqui não é o caso de biografia, não, porque é um livro técnico que eu estou usando, então ele vem nas duas orelhas explicando o que é o livro. Mas geralmente no livro de literatura vai vir na primeira a sinopse do livro e na segunda vem a biografia do autor. Legal. Mas ótimas informações. Oi? Ótimas informações. Pois é. É por isso que é uma oficina, né? A gente pensar nisso aqui. Aí um detalhe importante. Eu sou obrigado a fazer a orelha? Não, não sou. Mas se eu não tiver orelha e quiser colocar minha biografia, para onde que ela vai? Geralmente, a biografia vai vir no final do livro. Tá? É o normal dela vir no final, se eu não tiver orelha. Certo? Bom, aí passou, então, a questão da contracapa e tudo, aí nós vamos trabalhar o texto. Aí o texto vem justamente desse jeito. Folha de rosto, vem o sumário, na parte de trás da folha de rosto vem as informações técnicas, aí depois vem dedicatória, o agradecimento e a epígrafe. São obrigatórios? Também não. Mas se você for colocar, a ordem é essa. Eu coloco a dedicatória, eu coloco depois os agradecimentos e a epígrafe. Qual que é a diferença de uma coisa e de outra? Na dedicatória... E o prefácio? Tá, aí vai vir depois. Prefácio? Vai vir depois. Aí eu coloquei a dedicatória, né? Aos meus pais, aos meus amigos, o cachorrinho, o papagaio. Tá? Então, eu fiz a dedicatória para eles. Na epígrafe, eu não faço dedicatória. Na epígrafe, eu escolho uma frase ou do texto ou uma frase de fora que vai chamar a atenção. E, geralmente, ela vem lá embaixo. Eu estou sem um livro aqui para isso, mas ela vem lá embaixo da página, lá no finalzinho da página. Então, eu escrevi, eu vou colocar ela bem embaixo aqui, que seria uma frase que seria a epígrafe. Pode. Tá? Um impacto. Bom, aí vem uma frase de impacto. Aí vem o sumário ou o índice, tá? Que vai vir, e depois o texto. No caso do texto agora sim, eu vou fazer um prefácio. Tem prefácio e apresentação, são duas coisas distintas também. No prefácio, eu convido alguém para poder falar da minha obra. Ele leu, ele recebeu uma cópia, fez a leitura e ele faz para mim, né, um comentário sobre aquilo ali. Tá? Já a apresentação, eu não preciso pedir uma pessoa de fora para fazer. A apresentação sou eu mesmo que faço. O próprio autor vai fazer a apresentação. É o momento que ele vai contar assim, ó, eu fui escrever esse livro, aí tive essa e essa dificuldade, pensei em fazer tal coisa e não consegui, agora coloquei outra. Ele apresenta o livro. Ou então você vê, por exemplo, e a gente vê muito isso, quando o autor vai escrever, ele escreve mais de uma edição. Aí ele coloca assim, apresentação da primeira edição. Aí ele conta como é que foi. Apresentação da segunda edição. Aí ele conta o que ele mudou. O que ele teve que alterar. O que ele teve que corrigir. O que ele achou que podia ser diferente. Aí ele vai escrever uma nova apresentação. Certo? Legal. Então, o prefácio eu convido alguém para fazer e a apresentação sou eu que faço de acordo com aquilo que eu fui vivendo. E existe ainda uma coisa interessante em alguns livros, que é o que a gente chama de pós-fácio. Pré-fácio e o pós-fácio. O pós-fácio, por exemplo, a gente vê muito isso em pesquisa. Tá? Então, quando a pessoa vai fazer alguma pesquisa, a gente vê isso. Ela lá no finalzinho, ela faz um relato daquilo que ela viveu, daquilo que ela trabalhou. Tá certo? E o meio é o texto. Tá? O miolo do seu livro, então, é o texto. Ok? Perguntas? Nós temos aqui 9 minutos. Um texto, uma peça teatral, ela é registrada da mesma forma que um livro de poema ou um livro didático, alguma coisa assim? Sim, a mesma coisa. Quando tudo que for texto, você vai registrar na Biblioteca Nacional. Então, no caso de uma peça de teatro, você escreveu e quer fazer um registro dela, é justamente isso que você vai fazer. Você vai encaminhar a sua peça
né, o seu texto ali, da montagem toda, como é que ele foi feito, faz essas apresentações todas, lógico, você não precisa de fazer uma dedicatória, uma coisa assim, mas você faz o registro. Por que disso? Porque se o seu texto é inédito, né, tão logo que outra pessoa queira utilizar seu texto, e se ele utilizar sem te citar, ele tem que te pagar direitos autorais. A sua peça está registrada. Um detalhe interessante. Nós temos um livro da Dona Nilza, por exemplo, que ele tem música, tá? Então, ele tem uma partitura. Aí, ela tem que fazer 2 registros. Tá? Ela tem que fazer o registro do livro na biblioteca, que vai com a partitura, que vai com a melodia, que vai com tudo que está ali. E ela tem que fazer um registro da música na ordem dos músicos. Entendi. Tá? Ela tem que ter os 2 registros. É importante. Não, e toda vez que você vai fazer um registro de uma música na ordem dos músicos, você tem que mandar a letra e a partitura, tá? Porque você registra tanto a letra quanto a melodia. São 2 registros. Entendi. No caso, não é bem que é 2 registros diferentes. Quando você manda, por exemplo, a letra, você pode mandar a letra para a ordem dos músicos junto com a melodia. Faz um registro só. Mas quando você quer fazer o registro, por exemplo, só da letra, aí você manda para a Biblioteca Nacional. Sim. Ok? Mais dúvidas? Aproveita, povo. Aproveita. Então, a questão do ISBN, né? Você já falou. Tem o código de barra. Quando você tem o ISBN, você automaticamente já consegue os códigos de barra do livro? A hora que você faz o registro do ISBN, tá? Ele te pergunta assim, você quer receber o código de barra via internet, via e-mail, você quer receber ele já impresso, você quer receber... Eles já vão te mandar. Fez o registro do ISBN, ele já emite o código de barra. Automaticamente, entendi. Eu pensei que eram 2 etapas. Não. Okay. Ele já te manda junto. Aí você escolhe como é que você quer receber. Tá bom. Ok? E o registro, você envia lá e tudo. Mas depois, para você fazer uma edição do livro na gráfica, é você quem faz dá esse passo, ou tem que ser através desse registro? Ou você pode ir lá e fazer o seu registro e depois mandar editar o livro? Sim, inclusive você pode registrar com o livro pronto. Tá? Existe essa possibilidade. Qual que é a diferença? Quando você registra antes do livro ficar pronto, você manda as suas folhas impressas. Os A4 lá, tudo, você manda para eles. Quando você já tem um livro e quer fazer o registro, você manda um volume do seu livro para lá, para eles fazerem o registro. Tá? Certo. Então, existe essa possibilidade. Já pronto, você registra. Agora, por cordialidade e por elegância, né? Você registrou seu livro, mandou para a gráfica para ser impresso, é bom que você mande depois um volume para a Biblioteca Nacional para eles colocarem no acervo. Isso é uma questão de elegância. Tá? Aí eles vão colocar no acervo. Então, se alguém algum dia for lá na Biblioteca Nacional, vai encontrar um livro seu na prateleira deles. Né? Que isso que é bacana. Tá? Além de divulgar, né? Além de divulgar, claro. Ô, gente, quem está com a câmera desligada aí, dá uma ligadinha para nós aí, só para a gente poder fazer um print da... Como que liga só? Você abaixo tem uma câmera. Isso. Eu. Joia. Nali. Sirlene, tá joia, né? Tô só ouvindo aqui. Você clica lá embaixo, aí aparece os ícones, que é o de microfone, de câmera, de compartilhamento e de participantes. O meu não tá. Aí você clica... Não, você já tá, já. Já tá? Então tá bom. Chegou. A Lu que saiu aí, tem um que é desse usuário que a gente não sabe quem. E a Anália. A Anália é professora da França. Aí, muito bem. Fica aí que você vai aparecer na foto. Cadê? Pede ela para voltar aí para aparecer na foto.
aparece. A Flins é aberta para todo mundo. Tá, vamos fazer a foto sem Estou aprendendo com ela. Tá vendo? A Flins também é isso, né? A gente trabalha muito essa questão aí de todo esse pessoal. Isso é muito bacana. Ok? Então tá, pessoal. A nossa... mais um... Deixa eu fazer outro print aqui para aparecer mais um participante da nossa... Belinha. A Flins é isso, né? A gente vai aprender uma série de coisas, né? Uma série de vivências. Verdade. A gente tem que parar com esse negócio de não dou conta, não consigo, e a gente vai vivendo um monte de coisa aí. Hoje eu já participei de um evento lá em Uberlândia. Né? Muito já participei bom. de um evento a parte da manhã toda lá. Quanto mais a gente assiste, mais a gente aprende. Já aprendi como vou fazer com os registros das minhas peças de teatro, que eu quero fazer muitas. Sim, tem que registrar. Você pode vendê-las, inclusive. Depois delas registrar, você pode vendê-las. Tá? Agora, se não tem registro, você não vende. Você não consegue vender. Vou partir para o registro agora. Bem. Então era isso. Obrigado, pessoal. Tchau. Aquele abraço para todo mundo. E agora, às 16 horas, nós teremos, então, os lançamentos da ANSLE, que é a Academia Nova Serranense de Letras. Tá? Vai ser nessa mesma sala. Que eu estou aprendendo hoje, que tem essa academia agora. Isso. Então, às 16 horas, a gente abre essa sala de novo, tá bom? Ok, então tá. Tchau para vocês. Obrigado. 16 horas, estamos de volta. Tchau. Tchau. Alô, tchau.